E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Então, você já leu aquele texto lá de 2 de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 13, onde ele fala que existem pontos difíceis de se compreender da escritura que Paulo escreve? Olha só o texto, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. E, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto o quê? Da sabedoria de Paulo e da vinda do Senhor. E vai dizer assim, ó, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, existem trechos da carta do apóstolo Paulo que é de difícil compreensão. Você imaginou explicar Romanos 11, Romanos capítulo 9, né? São textos de difícil compreensão, né? Não é fácil compreender. Tem gente que consegue achar heresia em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição dos mortos. Consegue encontrar heresia ali, né? Consegue criar uma doutrina daquilo dali, em um texto tão simples de se ler, né? É só aceitar o que está escrito, né? Então você vê trechos ali da parte de Paulo, que Paulo ao escrever é de difícil compreensão. Porém, quem deturpa são os indoutos e aqueles que querem realmente deturpar não somente o escrito de Paulo, mas como também outras escrituras para a sua própria perdição, tá? Então, vamos ler agora um texto de Paulo que, ao meu ver, é um texto de difícil compreensão, porque usa muito de figuras nessa linguagem, né? Linguagem de figuras. E figuras de linguagem, tá? Vamos lá. Então, 2 Coríntios capítulo 5 diz assim, olha o texto. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então você vê aqui, tá? Que ele está falando que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus uma casa nos céus não feita por mãos humanas, tá? E ela é eterna e está lá no céu, ok? Quem lê esse texto assim, sem meditar, vai pensar o quê? Caramba, se eu morrer tem uma mansão celestial para mim. Existem casas e moradas. Eu já gravei um vídeo falando sobre na casa de meu pai muitas moradas de João 14, né? Então vai ler dessa forma. Mas vamos continuar lendo o texto. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então é um texto que nós vamos meditar nele aqui. Vamos começar pelo versículo 1. Ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, que casa terrestre que faz parte desse tabernáculo se desfizer que ele está falando? Vamos ler lá em 2 Pedro. Já estou aqui em 2 Pedro, né? Vou dar uns dois pulinhos para trás. Capítulo 1, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ou seja, eu vou morrer, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, tabernáculo aqui, nós entendemos que igreja, edifício, casa, morada, pedra viva, né? Igreja, tabernáculo, tudo isso é uma coisa só, são sinônimos. É o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. É por isso que aqui no Evangelho de João,
no capítulo 2, no versículo 21, aliás, a partir do versículo 19, diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer isso? Versículo 19, então. Jesus respondeu e disse-lhe: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, quando Paulo está falando aqui, porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, tá? O nosso corpo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então não se preocupa. Se você morrer e não for transformado vivo, você receberá um edifício, uma casa, um outro tipo de casa, um outro tipo de edifício, porque existe uma casa terrestre, existe o tabernáculo terrestre, mas também existe um edifício e uma casa que não foi feita por mãos humanas, e ela é eterna, e hoje está no céu. Tá? No versículo 2 diz assim: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Opa! Então não está falando aqui no versículo 1 de que existe uma mansão celestial me aguardando para eu morar, caso eu fique sem esse corpo. O que o texto está apresentando para mim é que, se o meu corpo se desfizer, existe no céu um outro corpo incorruptível, a qual ele vai revestir-me. Ele vai me revestir. Eu vou ser revestido dele. Olha o que ele diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? É a libertação dessa casa terrestre e a absorção dessa casa celeste. Tá? E por isso nós gememos, nós estamos desejando, esperando por isso. E para isso o Senhor nos deu então as primícias do Espírito, que Paulo no versículo 5 aqui vai chamar de penhor do Espírito. O que Paulo diz que é penhor do Espírito, que é a garantia, em Coríntios e Romanos ele chama de primícias do Espírito. E essas primícias nos capacita a estarmos gemendo por isso, intercedendo por isso. Por quê? Porque nós precisamos ser revestidos desta habitação celestial. Este revestimento é, então, a redenção do nosso corpo. Correto? Versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E esse texto aí é do versículo 3, né? Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. É bem simples de entender, porque está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, quando ele vai dizer para a igreja de Laodiceia que ela vai vir toda orgulhosa, né? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é o miserável, pobre, segue nu? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista e não vejam a sua nudez, e colírio para que unja os seus olhos para que veja. Né? Então, você andar nu significa você andar em pecado, ou seja, você só vai ser revestido se você não for encontrado nu, se você for encontrado vestido. Isso também está em Apocalipse, no capítulo 16, tá? A partir do versículo 15, diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, para que não venha a ser encontrado nu e não venha a ser visto as suas vergonhas, deve-se manter as vestes limpas. Uma vez estando vestido com as vestes limpas, você estará, e eu também, aptos para sermos revestidos dessa habitação celestial, que é esse novo corpo, esse corpo glorificado. Tá? Aí no versículo 4 ele diz assim: Porque também nós que estamos neste tabernáculo,
gememos carregados. Carregados ali é bareu. Carregados, aflitos, angustiados, às vezes prostrados, né? E muitas das vezes desanimados, tá? É o que ele coloca aqui. Interessante, né? Nós estamos gemendo, né, nesse corpo. Corpo de sofrência, corpo que envelhece, corpo que adoece, né? Mas ele diz, mas não é por isso que nós queremos ser despidos, tá? Que é o contexto do versículo 3. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que ele está falando aqui, gente, o que é o mortal ser absorvido pela vida? É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Né? Porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Então o texto aqui de 2 Coríntios capítulo 5 não está falando de morar no céu, ele está falando de ressurreição. Esse texto trata de ressurreição e glorificação do corpo, tá? Porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, nesta casa, nesse corpo, gememos aflitos, angustiados, carregados, prostrados, bareu. Não com isso que eu estou querendo ficar nu, não é? Mas eu quero ser o quê? Eu clamo e às vezes me entristeço, por quê? Porque eu estou gemendo, ansioso em querer ser revestido. Em querer que essa habitação que é do céu e que revestiu Jesus na ressurreição, com aquele corpo glorificado, venha me revestir também. Para quê? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Então o mortal vai passar a ser imortal. O corruptível vai passar a ser incorruptível. Então a gente vai poder dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Então é aí que nós vamos poder cantar um hino da vitória sobre a morte. Finalizando então, né, esse texto, né, versículo 5, ora, para isto mesmo nos preparou, foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Tá? Então o penhor do Espírito são as primícias, é a garantia de que você vai receber algo maior. Certo? Então, mais um texto explicado e a gente vai continuar gravando outros vídeos para explicar outros textos aí, certo? Fica essa palavra em nome de Jesus.